Ministra Carmen Lúcia assume pela 4ª vez a presidência da República. Com a correção do cálculo de distribuição, o Democratas e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, perderam um parlamentar cada na contagem dos valores a serem destinados às agremiações. Já tivemos avanços na educação, na saúde, no próprio reconhecimento dos direitos fundamentais, então não podemos dizer que esses 28 anos passaram em branco. A lei seca está em vigor no Brasil há 10 anos e faz o país estar entre as 25 nações do mundo que têm tolerância zero para a combinação álcool e direção. Boa noite. Boa noite para você. Pela 4ª vez, a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República. Desta vez foi em função da viagem do presidente Michel Temer ao México. Repórter Carla Lucena acompanhou o dia no Palácio do Planalto e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A ministra Carmen Lúcia chegou ao Palácio do Planalto por volta das 2 horas da tarde. Lá, ela cumpriu toda a agenda prevista para hoje. Ela se encontrou com 3 governadores, Wellington Dias do Piauí, Fernando Pimentel de Minas Gerais e José Ivo Sartori do Rio Grande do Sul. A ministra também se reuniu com o diretor-geral interino do DENIT, Ralph Luigi Mônaco, e também com procuradores da Fazenda Nacional. Lembrando que o presidente Michel Temer embarcou hoje pela manhã para o México, onde participa do encontro de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Os presidentes da Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Eunice Oliveira, que seriam os primeiros na linha sucessória, também estão em viagem para o exterior. E por isso a presidente Carmen Lúcia assumiu pela 4ª vez a presidência da República e deve permanecer assim até o final desta semana. Isso porque do México, o presidente Michel Temer segue para Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da 10ª cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. E uma última informação, enquanto a presidente Carmen Lúcia fica na chefia do Poder Executivo, o vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fica no comando da Corte. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E a ministra Carmen Lúcia esteve no Acre. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça se encontrou com desembargadores do Tribunal de Justiça e teve acesso a informações detalhadas sobre a situação crítica do sistema penitenciário do Estado. Uma das principais preocupações do CNJ com o Acre é a penitenciária Manuel Neri, em Cruzeiro do Sul. O prédio tem 260 vagas, mas está com 729 presos, 3 vezes mais do que a capacidade. Aqui, as fugas e rebeliões se repetem constantemente. E, em todo o estado, a taxa de encarceramento chega a 825 detentos para cada 100 mil habitantes, a maior do país. O problema é que o Acre faz fronteira com a Bolívia e o Peru e se transformou em corredor de circulação de drogas, principalmente cocaína. Foi isso que levou a ministra Carmen Lúcia ao estado, especificamente a Cruzeiro do Sul, quase na fronteira com o Peru. Nesta reunião com desembargadores do Tribunal de Justiça e com outros juízes do Acre, a ministra Carmen Lúcia ouviu um relato preocupante sobre a segurança no estado. Todos os desembargadores falaram e foram unânimes. A violência aqui saiu do controle. Vai morrer, As muitas quadrilhas de traficantes usam armas pesadas e não hesitam em matar. Segundo o Tribunal de Justiça, o número de homicídios disparou e algumas cidades convivem com toque de recolher. As facções criminosas de outros estados se instalaram e aterrorizam o Acre, com enfrentamentos constantes no meio da rua. Aqui há uma grande guerra de facções por disputa de territórios. E são facções extremamente violentas, né? Que têm atuado e realmente atemorizado a população do estado do Acre, especificamente aqui de Cruzeiro do Sul. De tal sorte que existem bairros em que só se entra com autorização
E na cidade existem bairros em que há um toque de recolher. A partir de determinada hora da noite não se pode mais entrar. A ministra Carmen Lúcia chamou a situação de muito grave. Eu farei o relatório no Conselho Nacional de Justiça para que a gente saiba da parte do Poder Judiciário o que é preciso aperfeiçoar com urgência, quanto ao sistema carcerário também, mas também, claro, encaminharei cópia desse relatório do que aqui eu vi, daqueles que integram o Tribunal de Justiça do Acre para os outros poderes, para os outros órgãos que podem juntos auxiliar para uma mudança rápida deste quadro, que é um quadro realmente horripilante, para dizer o mínimo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente o pedido de 3 associações de magistrados para declarar a ilegalidade da exigência de comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para que juízes possam adquirir, registrar e renovar o porte de arma de fogo. As associações de classe sustentavam que a exigência restringiria o direito dos magistrados de portar arma para a defesa pessoal. O ministro Fachin assinalou que o Estatuto do Desarmamento não restringe essa prerrogativa e observou que só há dispensa da comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais, Estaduais e do Distrito Federal. Para as demais carreiras, explicou o ministro, a comprovação dos requisitos para manuseio de arma de fogo permanecem válidas. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, adotou rito abreviado para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão contra a lei do Estado do Rio de Janeiro, que fixa o limite de 0,01% do orçamento anual para a despesa pública relacionada à publicidade institucional nos 4 anos seguintes à edição. O rito abreviado permite que a ação seja julgada diretamente no mérito pelo plenário. Entre os argumentos, a Abertio sustenta que houve usurpação da iniciativa privativa do chefe do Executivo para apresentar projetos de lei sobre matéria orçamentária, já que a lei teve iniciativa parlamentar. Argumenta ainda que a norma inviabiliza o cumprimento do dever de proteção de direitos fundamentais por meio da publicidade institucional. Na decisão que adotou o rito abreviado, o relator também determinou que sejam requisitadas informações ao governador e à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a serem prestadas em até 10 dias. 2 pastores evangélicos presos em maio, acusados de estelionato e lavagem de dinheiro na cidade de Goianésia, em Goiás, tiveram pedido de liberdade negado pelo STJ. A decisão é do vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência. No habeas corpus, a defesa dos pastores sustentou que as acusações contra os líderes religiosos foram feitas com base em meras suposições, invertendo o ônus da prova e exigindo que a defesa provasse que não era necessária a segregação cautelar. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás foi devidamente embasada e que a prisão preventiva, além de ter sido imprescindível para a instrução criminal, foi necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público de Goiás, os pastores pediam aos fiéis ajuda financeira para uma igreja e prometiam um retorno em valores que poderiam chegar a 100 vezes o montante investido. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, aceitou o pedido para a correção do cálculo de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O partido alegou que o prazo de filiação para entrar nos cálculos da divisão do Fundo Especial de Campanha era o dia 28 de agosto de 2017 e que um senador e um deputado federal aderiram à legenda antes do prazo previsto em lei, nos dias 1º e 15 de agosto do ano passado. Apesar disso, os parlamentares não teriam sido considerados na contabilização para a distribuição dos recursos. De acordo com a decisão, a Corregedoria Geral Eleitoral informou que os 2 políticos não estavam na lista oficial do sistema de filiação partidária e foram inseridos apenas em outubro. Mas, segundo o ministro Luiz Fux, a homologação da Justiça Eleitoral sobre as listas encaminhadas pelos partidos tem caráter declaratório e não constitutivo, e que, por isso, elas devem retroagir a data do preenchimento dos formulários de adesão. Com a correção do cálculo de distribuição, o Democratas e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, perderam um parlamentar cada na contagem dos valores a serem destinados às agremiações. As mudanças para o repasse do fundo eleitoral podem ser consultadas no portal do TSE. E você vai ver a seguir no próximo bloco.
A lei seca está em vigor no Brasil há 10 anos e faz o país estar entre as 25 nações do mundo que têm tolerância zero para a combinação álcool e direção. A lei seca no Brasil completa 10 anos em vigor. A legislação coloca o país entre as 25 nações do mundo que têm tolerância zero para o álcool e direção. Medida que, segundo pesquisas, já conseguiu evitar cerca de 40 mil mortes no trânsito. Depois de apenas uma dose de bebida, pode até parecer que está tudo bem para dirigir. Mas, na prática, não é bem assim. Visão turva e reflexos mais lentos são apenas alguns dos efeitos do álcool no sangue. Nós temos casos aqui de acidente de trânsito que você vê por uma infração, uma soma de infrações que leva a um acidente grave. Então, geralmente, a pessoa dessa está sob influência de álcool, vai ali teclar o celular, esquece de colocar o cinto, desrespeita o limite de velocidade, avança sinal. Então, um conjunto de ações que vai favorecendo aumentar a probabilidade de envolver um acidente, principalmente com mortos e feridos. Beber e logo em seguida pegar a chave do carro para dirigir é uma atitude que todo motorista sabe que é crime. A lei seca está em vigor no Brasil há 10 anos e faz o país estar entre as 25 nações do mundo que têm tolerância zero para a combinação álcool e direção. Rigidez que se reflete nos números. Cerca de 41 mil mortes no trânsito foram evitadas nesses 10 anos de lei seca, segundo o levantamento do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro. Já tivemos uma boa parte da população que mudou o comportamento, que usa o amigo da vez, o transporte individual regularizado, conhecido como Uber, que deixou de beber e dirigir. Então, é um resultado extremamente positivo. E mostrou para os governantes que quando se aposta na prevenção, na educação e na fiscalização, aumentando o número de abordagem, a gente tem resultados que trazem benefícios para toda a sociedade. Aqui, por exemplo, o Distrito Federal ano passado, entre janeiro e dezembro do ano passado, deixou de se gastar mais de 150 milhões de reais na rede hospitalar com pacientes de acidente de trânsito. Mudanças que o Divino também já percebe. Afinal, são 20 anos como taxista no Distrito Federal. Para ele, o trânsito é um antes e depois da lei seca. Antigamente você andava de noite, aí era um bebo na frente fazendo zigue-zague, parecia máquina de costura de cinjar, ia para um lado e para o outro. Hoje está bem melhor. Já o Petrônio acha que a responsável por frear a imprudência do motorista, que hoje pensa 2 vezes antes de beber e dirigir, é a multa cara. As pessoas estão, cada dia que se passa, estão aprendendo mais. Por causa, às vezes, de uma corrida de 20, 30 reais ou até de 100, pagar uma multa de 3 mil e ficar enrolado aí com a justiça, não é bom não. O valor é alto mesmo, R$ 2.934,70 e pode ficar ainda mais caro, R$ 5.869,40 se o motorista for flagrado dirigindo embriagado mais de uma vez. Além disso, perde o direito de dirigir por 1 ano e, se acontecer um acidente com vítima ou morte, é preso e tem de responder um processo criminal. Penalidades rigorosas, justamente para evitar histórias como a de Fabrícia. Há 1 ano, ela perdeu o marido e a sogra em um acidente de carro em que o motorista ingeriu bebida alcoólica. Ela agora luta por justiça e espera mais consciência da sociedade. O que eu percebi é que as pessoas elas não estão muito pensando em coletividade. Elas não pensam muito em viver em sociedade. Elas pensam num prazer imediato, numa satisfação daquele momento do indivíduo. Eu quero beber, eu vou beber. Eu sei o quanto eu posso beber e pegar o carro e dirigir normal. Se as pessoas soubessem o quanto elas poderiam beber e pegar o carro e dirigir normal, a gente não teria esse número absurdo de mortes no trânsito que a gente tem. Você ouviu falar em seguro para telefone celular? É claro que eles ainda não têm a popularidade ou alcance dos seguros de carros, mas a procura vem crescendo bastante em todo o país. Até porque o preço alto do aparelho, mas o aumento da criminalidade tem contribuído para isso acontecer. É muita gente que não tira o olho do celular. Seja no trabalho ou na hora do lazer, o aparelho está sempre à mão. Algumas pessoas ficam tão distraídas quando estão com o smartphone que parecem nem se preocupar com a possibilidade de roubos e furtos. E esses crimes estão crescendo muito. Tive a experiência de ter sido abordado mesmo, tomado a força, e já tive o furto sem eu perceber.
E aí ficou no prejuízo? Fiquei no prejuízo. Como é que foi para resolver depois? De juntar as moedinhas e comprar outro para poder retomar as atividades normalmente. Mas o prejuízo fica, né? Os bandidos são ousados. Um grupo de amigos e aí minha prima tava com meu celular na mão, aí passou um cara, acho que provavelmente morador de rua, e com uma faca e meio que ameaçou a gente com uma faquinha, pegou o celular rápido e saiu correndo. Por causa dos roubos e furtos e também do preço elevado dos aparelhos, os donos de celulares estão contratando seguros para os smartphones. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, a procura por esse tipo de serviço cresceu 70%. Só no ano passado, cerca de 300 mil clientes foram indenizados. E a cobertura não é somente para roubos e furtos. O cliente ainda tem a opção de proteger o aparelho de danos físicos, elétricos e também incluir os acessórios como fone de ouvido e carregador na apólice. O valor do seguro fica em torno de 20% do preço do aparelho. Segundo este corretor de seguros, no momento da contratação do serviço, é preciso ficar atento à franquia. Assim como o seguro de carro, que é um pouco mais usual, mais fácil de entender, você paga o valor do seu seguro e também tem o valor da franquia. Então, no caso de um roubo, por exemplo, a seguradora, numa indenização, ela vai te pedir para você quitar a sua apólice. Mesmo que você tenha dividido em 4, 5 ou 10 vezes o valor do seguro, ela vai pedir para você quitar, para você poder receber a indenização. Só que, além dessa quitação, existe uma franquia. Então, o que precisa ser feito é entender se o valor do custo do seguro mais o valor da franquia, quanto que ela vai ter que desembolsar para receber esse valor que ela contratou. Este advogado explica que o cliente deve saber qual tipo de cobertura está contratando e nunca deixar de ler todas as cláusulas do contrato. São vários tipos de coberturas, né? Tem a cobertura por quebra acidental e dano físico ao aparelho, cobertura básica, mas tem as coberturas opcionais, né? Que seria por roubo, furto qualificado ou seguro viagem, né? Simplesmente vai cobertar o equipamento numa viagem ou danos elétricos. Então, tem que saber qual que é a necessidade e saber o que está se contratando. Efetivamente, lendo os contratos, né? O contrato, a apólice e as condições gerais. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, homologa acordo entre empresa e vigilantes de quase 10 milhões de reais. Davidson é vigilante desde 2001. Em março deste ano, foi dispensado da empresa em que trabalhava sem receber as verbas rescisórias. Está sendo bastante difícil. Pai de família, né? São pai de família. E não só eu, como outros centenas de colegas também estão nessa mesma situação. Já são praticamente 4 meses, sem um centavo. Tem pessoas passando fome, tem pessoas passando muita dificuldade, inclusive de saúde, porque o trabalho de segurança é um trabalho estressante. E quando você, no momento de receber seu dinheiro, não recebe, isso tem um impacto inimaginável. Ao todo, 1.050 trabalhadores foram dispensados pela MJR, uma empresa prestadora de serviços na área de vigilância que tinha contrato com o governo da Bahia, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB. A audiência de conciliação para que esses trabalhadores recebam o que é devido ocorreu inicialmente na sala das turmas do TRT da Bahia. Após chegarem a um denominador comum, os representantes dos trabalhadores, da empresa MJR, do governo do Estado e do Ministério Público do Trabalho se dirigiram ao juízo de conciliação para fazer a homologação do acordo. Foi um acordo de cerca de 10 milhões de reais, no qual foram pagos verbas decisórias na ordem de quase 9 milhões. O pagamento será feito ao sindicato, que repassará o valor individualmente de cada um. E é importante que se diga que a quitação dada nesse acordo foi uma quitação apenas das parcelas discriminadas, ou seja, não impede que o trabalhador, se tenha uma outra coisa para reclamar, que ele reclame na justiça. O Estado da Bahia, percebendo a situação da empregadora que já não honrava mais com os direitos trabalhistas dos vigilantes lotados no contrato, passou a reter essas faturas, as quais somaram todo o valor necessário para o pagamento hoje dessas verbas rescisórias. Para o advogado da empresa, o acordo foi a melhor saída. Hoje a conciliação, para todos os efeitos, é o caminho que o trabalhador e as partes devem buscar, né? E com a ajuda do Sindivigilantes, a empresa avaliou todos os passivos que poderiam gerar
e inclusive para o Estado, né, já que prestavam serviço ao Estado, e conjuntamente tabulamos esse acordo que foi viabilizado e aprovado por todos. No próximo bloco, o Estatuto da Criança e do Adolescente faz aniversário. Já tivemos avanços na educação, na saúde, no próprio reconhecimento dos direitos fundamentais, então não podemos dizer que esses 28 anos passaram em branco. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 28 anos neste mês de julho. Apesar dos avanços, ainda há muito o que fazer para garantir uma vida digna a milhares de jovens brasileiros. Na Paraíba, adolescentes se reuniram no Tribunal de Justiça para cobrar respeito aos direitos previstos no ECA. Eutália. Hoje eu estou aqui para perguntar a vocês, por que mais um ano de campanha? Porque estão direitos sendo violados. Suênia. A pior forma do trabalho infantil, como todo mundo sabe, é a exploração sexual. Porque muitas crianças e adolescentes, em vez de estar estudando, como Eutália disse, não estão trabalhando. Adriele. Hoje a gente sabe que não existe o diagnóstico de quantas crianças e adolescentes existem em situação de rua. A partir daí a gente já sabe que ela já não tem educação, que ela já não tem uma alimentação, que ela já não tem uma moradia. Então, se ela está em situação de rua, ela está sendo violada. John. Aí eu vejo um movimento desse, que é para defender os nossos direitos, e muitas vezes os adultos não querem que tenha crianças e adolescentes no meio. Por que falar de mim sem mim? Nídia. É triste você saber que a cada 3 assassinatos, 2 jovens negros morrem. Adolescentes empoderados debatendo sobre os seus próprios direitos nas áreas da educação, exploração do trabalho infantil, crianças e adolescentes em situação de rua, participação e protagonismo, racismo e violência. Muitos dizem, que os adolescentes e crianças são o futuro da nação. Gente, a gente não é o futuro, a gente é o agora. E a gente quer mudança. O juiz Adailton Lacê Porto, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, afirmou que o ECA avançou nos direitos humanos da criança e do adolescente e nas políticas públicas. Já tivemos avanços na educação, na saúde, no próprio reconhecimento dos direitos fundamentais, então não podemos dizer que esses 28 anos passaram em branco. Já o promotor de justiça da Infância e Juventude, Alia Escorel, defendeu que é preciso não desistir da luta. Nenhum dos direitos sociais são dados facilmente. É fruto de lutas, articulações, reivindicações. E a sociedade precisa acordar para isso. Para o presidente da OAB Paraíba, enquanto existirem pessoas mobilizadas em favor dos direitos da infância e juventude, há esperança. Ainda há pessoas e instituições comprometidas com o trato da questão do menor, da criança e do adolescente, procurando suprir as lacunas, procurando corrigir as distorções que há no trato da questão do menor, para que nós possamos dar às nossas crianças, que serão os futuros dirigentes do nosso país, os futuros homens e mulheres que construirão essa nação, um desenvolvimento sadio, sendo respeitado na sua condição. O programa Justiça Eleitoral Itinerante esteve em Santa Catarina nesta segunda-feira. Na cerimônia de lançamento do Justiça Eleitoral Itinerante no estado de Santa Catarina, estiveram presentes o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, os ministros Jorge Mussi e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Ricardo Hesler. No estado, o programa vai contar com palestras para magistrados, servidores e advogados, além de campanhas para conscientizar o eleitor. O Justiça Eleitoral Itinerante foi criado pela presidência do TSE e tem como objetivo aproximar a justiça eleitoral do cidadão. O que nós queremos com toda essa campanha é um voto consciente, um voto livre de corrupção, livre de suborno e livre também de desinformação. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias.
Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite, Érica, boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que partidos políticos estão questionando no STF lei eleitoral que proíbe showmícios em campanhas. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo PSB, PSOL e PT. O relator é o ministro Luiz Fux, que já aplicou o rito abreviado para julgamento do mérito sem pedido de liminar. O ministro determinou ainda o prazo de 10 dias para que autoridades envolvidas no tema prestem informações. Depois disso, a AGU e a PGR têm o prazo de 5 dias para emitirem um parecer. E o valor do teto do salário de servidores do Judiciário do Tocantins também está sendo questionado em uma ação no STF. Para o Partido Democrático Trabalhista, PDT, a lei estadual vai contra as normas estipuladas pela Constituição. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. E em São Paulo, o Ministério Público entrou com uma ação contra 5 construtoras e 4 agentes públicos por suposto pagamento de propina e fraudes em licitação. A denúncia é referente à obra na rodovia SP-255, que liga Araraquara a Jaú. As investigações apontam que a obra ficou 10 milhões de reais mais cara do que o previsto. E para encerrar, a gente tem uma notícia boa para estudantes que buscam uma vaga em uma faculdade. As inscrições para o FIES, que é o financiamento estudantil, foram prorrogadas até amanhã. Para fazer as inscrições é fácil, basta acessar a página do FIES na internet. E também é na internet que você consegue rever nossas reportagens. Para isso é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, está terminando. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.